Capítulo 10. O amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Shakespeare. Londres, 18 de junho de 1805. Ainda não me sinto nem um pouco confortável nesta casa, por mais que a Sra. Holly seja atenciosa comigo e que o Sr. James não seja tão desagradável quanto supus que pudesse ser. O que me incomoda é a certeza de que dentro de pouco tempo o Sr. Burman estará aqui e de que ficarei cada vez mais perto do dia em que morrerei para a felicidade. Quando acordei pela manhã, era tão cedo que o sol ainda estava baixo, começando a nascer tímido no horizonte. Imaginei que todos estivessem dormindo e então desci para a sala principal. Eu fui até a janela, olhando para o jardim ainda escuro. Havia apenas uma tênue claridade alaranjada, deitada sobre o gramado e um cantar de pássaros, sobre as árvores. Em Bincombe, eu costumava acordar com o canto de pássaros, mas também de galinhas, gritos de feirantes vizinhos, passando próximo à minha janela, e o som de trotar de cavalos logo cedo. Cheguei a sentir os olhos úmidos ao lembrar que não tínhamos mais nossa casa e que talvez não apreciasse mais a sensação de acordar e dormir em paz. Um barulho então me chamou a atenção e me fez ficar em alerta. Olhei para todos os lados e não vi ninguém, mas escutei mais uma vez o barulho e o segui. Vinha de uma espaçosa sala ao lado da sala principal. Eu estava sem um castiçal em mãos, porque apesar de escuro, era possível se mover sem a ajuda de uma vela, mas quando cheguei ao lugar de onde vinha o som, percebi que o local estava iluminado por várias velas espalhadas pelo chão e sobre os móveis. Havia muitas velas acesas em mais de 10 castiçais. Ali vi James trabalhando em uma tela, rodeado de tintas, pincéis e outros materiais de pintura. Fiquei alguns segundos o observando, mas achei melhor sair dali antes de ser vista. O que espera da vida, senhorita Gibbons? Meu coração deu um solavanco no peito quando ele falou, ainda de costas, e virou-se lentamente, desviando o olhar da tela para mim. Não espero muito, Sr. James, falei em baixo tom, o ar sumindo dos meus pulmões, afetada pelo susto de ele ter me visto ali e falado comigo. Por que não? Perdoe-me por perguntar, mas não pude deixar de observar que é muito jovem. Quantos anos a senhorita tem? Inquiriu, largando o pincel sobre uma pequena mesa suja de tinta. Tenho 19. E com 19 anos me diz que não espera nada da vida. Isso é porque já conquistou tudo o que desejava? É uma pergunta difícil. Não acredito que exista um só homem neste mundo que já tenha conquistado tudo o que deseja. Mas não, apenas não espero nada da vida, pois esperar cansa, Sr. James. Se a vida me der algo de bom, que seja de surpresa, e então serei muito grata. E a vida tem lhe ofertado boas surpresas, senhorita Gibbons? Não são tão boas quanto desejei, confessei olhando para o chão. Mas ainda assim algumas tão boas a ponto de lhe trazer alguma felicidade? Na verdade, nenhuma tão boa a ponto de me trazer qualquer alívio. Felicidade. A vida já me deu tantas amostras dela, tantos momentos maravilhosos que penso que nada mais pode se igualar ao que já senti. Então já viveu toda a felicidade que tinha para viver? Por que estamos falando sobre isso? O senhor me desculpe vir até aqui. Eu apenas acordei cedo e fiquei sem saber o que fazer. Ouvi um barulho e... Bem, desculpe-me. Não precisa se desculpar. Acordo muito cedo para pintar e a vi se aproximar. Viu como? O senhor estava de costas. Vi seu reflexo na janela. Disse, mostrando minha imagem refletida na enorme janela atrás dela. Oh... Elevei as sobrancelhas e dei um fraco sorriso.
Estava prestes a deixá-lo quando ele me chamou novamente. Por que não me dá uma opinião sobre a pintura? Não sei se minha opinião lhe serviria de alguma coisa. Não sei nada sobre arte. Mas sabe quando algo é belo e quando não é. Só olhando uma paisagem, deve saber quando ela lhe arranca suspiros ou lhe causa melancolia. Tudo provoca algum sentimento. Basta que a senhorita me diga o sentimento que minha pintura lhe transmite. E então, como magia, as luzes do sol atingiram o jardim em frente à sala de enormes janelas envidraçadas, e seus raios escaparam por entre a folhagem, lançando uma luminescência dourada no ar. Era esta luz que eu estava esperando, disse James, voltando-se para a tela e pegando o pincel novamente. Por favor, senhorita Gibbons, diga-me se está ao menos aceitável. Adentrei a sala e me aproximei de James, olhando para a tela que ele pintava. Foi impossível que eu não arregalasse meus olhos ao ver a imagem de uma linda jovem, de cabelos longos e loiros, usando apenas um vestido branco de dormir, de pé diante de uma sacada florida, recebendo um beijo nos lábios de um jovem rapaz, sentado sobre a mureta da sacada. As mãos da moça estavam em volta dos ombros do jovem, e as dele tocavam a base da cintura dela. No horizonte, o sol nascia e lançava sobre o casal apaixonado nuances da luz do amanhecer. A luz está perfeita, Sr. James, balbuciei gaguejante com os olhos rijos. E a tela, no geral, o que achou? É bonita, falei engolindo em seco, mas um pouco ousada. Então, está como desejei que estivesse, disse ele olhando-me com seus expressivos olhos verdes. Precisa ser ousado, pois era assim o amor de Romeu e Julieta. Oh, Romeu e Julieta? Surpreendi-me ao ouvir aquilo, sim. Então é verdade, o senhor é mesmo um grande apreciador de Shakespeare. Pensei que estivesse falando sério ontem sobre os livros. Sobre serem bobos? E são mesmo. São bobos do jeito que devem ser e são perfeitos por isso. Sim, pois eu não diria que a luta de Romeu para ficar com Julieta possa ser chamado de algo bobo, argumentei. Nem eu. O amor não é bobo, senhorita Gibbons. Ele é a coisa mais importante pela qual lutar na vida. Bobo é como ficam os apaixonados que nem conseguem pensar direito. Se não fosse assim, Romeu e Julieta teriam ficado juntos. Mas eles morreram juntos. Isso mostra que por amor se faz tudo, e que mesmo a morte é melhor que ficar sem o ser amado. Falei impensadamente envolvida na crítica, que fazia da obra do Sr. James e de um dos meus livros favoritos. Ao terminar de falar, notei que estava com o corpo trêmulo. Então a senhorita é uma romântica? Ele me avaliou, estreitando os olhos. Dizem que todas as mocinhas são. Soltei devagar o ar em meus pulmões. Bem, seu quadro está muito belo, aceite meus parabéns. E virei-me para a porta, movendo meus pés rapidamente para fora da sala, me dirigindo ao jardim. Para minha sorte e alívio, o Sr. James não me seguiu, e Richard logo apareceu e se juntou a mim, ofertando-me seu sorriso aberto e seus braços acalentadores. Se você não estivesse aqui, Richard, nem sei o que eu faria. Você se vira muito bem, com ou sem mim. Não, não mesmo. Como foi sua primeira noite em Londres? Dormiu bem, mesmo com a consciência pesada por ter roubado o aposento do Sr. James? Ele inquiriu com um ar zombeteiro. Sabe que não fiz isso, mas a noite foi tranquila. Amanhã, nem tanto. Pensei, olhando para o jardim, que apesar de pequeno, é muito bem cuidado e com diversas flores da estação. No meio da manhã, o Sr. Július estava aprontando a carruagem para partir, enquanto o outro cocheiro alimentava os cavalos. Eu e Richard estávamos prontos para nos despedirmos dele, quando a Sra. Holly apareceu e disse-lhe que esperasse o menino James, que não partisse sem antes falar com ele.
Senhora Holly, não vê que estou fugindo de James? Se ele vir que estou partindo agora, tentará me reter aqui, sabe-se lá até quando. E eu preciso ir. Ele falava quase murmurando. O que um homem precisa fazer para que seu pedido seja acatado? Falou o Sr. James, descendo as escadarias da entrada da mansão e se dirigindo com pressa ao Sr. Julius. James vai me arranjar problemas, argumentou o Sr. Julius. Problema algum. Fique até amanhã, ao menos. Depois diga a meu pai que eu o segurei aqui e que não permiti que partisse. Sabe que isso não fará com que ele aceite minhas desculpas. Uma ordem do Sr. Burman nunca deve ser desacatada. O único que faz isso é você, James. Mas eu preciso mesmo do senhor aqui. Hoje eu e os hóspedes do meu pai passearemos pela cidade. Precisamos do senhor. Ah, passearemos? Pensei surpresa. Ora, James, o outro cocheiro pode levá-los. Não, não pode. Não diga mais nada. James decretou com um olhar sério, porém tranquilo. E aonde iremos, Sr. James? Perguntou meu irmão com curiosidade. Quero levá-los ao meu local preferido em Londres. O Sr. Julius não teve alternativa a não ser concordar, e em menos de 30 minutos já estávamos todos na carruagem, nas ruas de Londres. No caminho, reparei em como as mulheres andavam bem vestidas, com roupas tão elegantes que nem mesmo o meu melhor vestido chegaria aos pés de tanto requinte. A moda são os vestidos justos, fichos, cabelos não empoados, chapéu de palha, vestidos sem estampa ou estampados leves em algodão. E eu trouxe apenas os meus simples vestidos de campo, que não são tão bonitos, mas muito confortáveis. Paramos então em um grande parque arborizado, onde várias calessas desfilavam com seus belíssimos cavalos. E aqui estamos no Hyde Park, o melhor parque do centro de Londres, exclamou o Sr. James, animado assim que entramos. A carruagem parou e ele desceu, contornando-a, para me ajudar a fazer o mesmo. É enorme. Falei ao aceitar a mão estendida que me oferecia o Sr. James e colocar os pés para fora da carruagem. Seu lugar favorito em Londres se parece muito com o interior, mas de uma forma bastante reduzida. Imaginei que seu lugar favorito seria algum teatro, uma movimentada avenida, cheia de lojas e cafés, ou até mesmo um salão de jogos. Será que fui rude ao dizer tal coisa? Estaria prejulgando o Sr. James? Condenei-me no mesmo instante. Eu não a levaria a um lugar assim. Digamos então que este seja meu segundo lugar favorito, pois ao primeiro eu jamais poderia levar uma dama, disse ele sério. Eu devo ter corado violentamente. Estou brincando, senhorita Gibbons. Ele apressou-se em dizer e sorriu torto, abafando uma risada. Não, eu não gosto de jogos, e meu lugar favorito se parece sim com o campo, complementou. Então prefere o campo? Perguntei com a face ainda quente. Bem, quando estou lá, sinto falta daqui. E quando estou aqui, sinto saudades de lá. Isso faz sentido? Pode fazer, se eu me esforçar para entender que o senhor é volúvel em suas preferências. Ou que não considere que deva escolher apenas um lugar no mundo para gostar. Aprecio as praias do litoral de Dorsetshire, as campinas e ruínas nos arredores da House Flowers. Mas também gosto do movimento de Londres, os teatros e principalmente as padarias daqui, sorriu. Limitei-me a ficar calada, e assim que todos desceram da carruagem, fomos caminhar pelo Hyde Park. Um lago! Exclamou Richard ao ver logo adiante um belo lago sinuoso. É o Serpentine, explicou-nos o Sr. Julius, que nos acompanhava no passeio. Carolina de Angeback, esposa do rei Jorge II, realizou várias mudanças no parque durante o reinado do marido, incluindo a criação do lago. Ele é um excelente guia de viagem, observou o Sr. James sorrindo. É possível dar um passeio pela lagoa, se desejarem.
Penso que será divertido, animou-se Richard, aproximando-se do local onde ficavam os barquinhos a serem alugados e escolhendo um. Mas não sei usar os remos. O Sr. Júlio sabe, ele pode guiá-lo, disse o Sr. James, também caminhando para a borda do lago. Não sei se quero ir. Hesitei. Não desejava chateá-los, mas ficar a sós com o Sr. James em um passeio pelo lago me parecia um pouco constrangedor. Se não for, a senhorita se sentirá arrependida assim que formos embora. Acompanhe-me e verá como valerá a pena, disse o Sr. James resoluto. E ele estava certo. O passeio pelo lago me proporcionou uma deslumbrante visão do local e deixou-me encantada. Deslizamos pelas águas plácidas do lago Serpentine, ambos em silêncio, com o Sr. James conduzindo a pequena embarcação, enquanto eu contemplava as belezas incontestáveis do parque, que já exercia extremo fascínio sobre mim. As árvores eram um espetáculo à parte e, junto com as flores, ofereciam uma beleza harmônica e bucólica ao lugar. Sem me dar conta, eu estava sorrindo e suspirando ao ver tamanha graça. Não desejo me vangloriar, mas falei que a senhorita apreciaria o passeio, disse o Sr. James, arrancando-me do meu estado de distração. Ele segurava os remos e olhava para mim. Há quanto tempo estaria me observando? Oh, claro, impossível não apreciar uma vista assim. Sorri. Senhorita Gibbons, a senhorita é uma incógnita para mim. Falou o Sr. James de repente, deixando-me completamente embaraçada. Por que diz isso? Perguntei, voltando meus olhos surpresos para ele, desviando em seguida para o lago. Porque não consigo desvendar o enigma que a senhorita é. E por que gostaria de fazer isso? Penso que estamos muito bem como estamos, e desculpe-me, Sr. James, mas não sou uma charada ou um jogo de quebra-cabeças. Falei de forma mais rígida. Sei que nos conhecemos ontem, mas nunca é cedo para tentar decifrar alguém, especialmente se esse alguém se casará com seu pai. É normal que eu esteja curioso. Cuidado para que sua curiosidade não vire uma indiscrição. Por que diz isso? Porque percebo que deseja me fazer perguntas às quais eu não gostaria de responder. Perguntas muito simples, nenhuma delas lhe ofenderia, garanto. Primeiro, disse, soltando os remos dentro da pequena embarcação e deixando-nos no meio do lago, eu gostaria, aliás, preciso saber como conheceu meu pai e o quanto bem o conhece. Meu pai o conhece desde que eram jovens, pois trabalhava para seu avô na House Flowers. Então eles são amigos? Não. Falei franzindo o senho. Meu pai não o via há muitos anos. Sr. James, se quer saber quem é minha família e está curioso, por não lembrar-se de nenhum Sr. Gibbons entre os amigos do seu pai, devo dizer que não somos ricos e que nossas famílias nunca conviveram nas mesmas rodas sociais. Meu pai é um criado do seu pai, ele é jardineiro. Pensa que estou perguntando isso para checar a nobreza da sua família? Tenho quase certeza de que está pensando que a considera ambiciosa e que se casará em busca de vantagens, disse ele com os olhos estreitos em minha direção. É exatamente o que penso. Por que mais estaria perguntando algo assim? Responda meu segundo questionamento e ficará claro qual minha verdadeira intenção em lhe perguntar. O quanto bem conheço seu pai? Sim. O suficiente para... E as palavras morreram em meus lábios. Eu queria dizer que o conhecia bem o suficiente para odiá-lo e que repudiava aquela ideia de casamento. Dizer que seu pai era um homem odioso e sem caráter, mas me calei. Como dizer isso ao filho do Sr. Burman? O que isso acarretaria se nada havia para evitar o casamento? James instigou-me a falar. Para ter aceitado ser sua noiva. Não o conheço muito, é bem verdade, mas...
A senhorita não parece contar com muitos motivos para se casar. Interrompeu-me e fixou seu olhar em mim. Quer me dissuadir da ideia de me casar com seu pai, Sr. James? Por quê? Não me entenda mal. Somente digo isso porque a senhorita é jovem e tem muita vida pela frente, mas parece estar tão aflita ou iludida por algo ou alguma coisa. O Sr. James embaraçou-se muito ao concluir seu raciocínio e me deu margem para que eu o entendesse como quisesse. Sr. James, apenas pare de tentar dizer que me casarei com seu pai por ele ser rico. Gritei e fiquei de pé na canoa com muita energia, fazendo com que ela balançasse na água, causando meu desequilíbrio e uma quase queda, que foi evitada pelas ágeis mãos do Sr. James, que me segurou pela cintura. Não estou dizendo isso, falou, com a voz branda tentando me acalmar. Sentei-me com sua ajuda e pus-me a tentar respirar com mais controle, mas a verdade é que estava muito complicado. Por favor, senhorita Gibbons, me desculpe. Tudo bem, eu que devo me desculpar por ter gritado com o senhor. Fiquei fora de mim, perdi o controle. Falei muito envergonhada, abaixando os olhos para meus pés. É compreensível. Bem, ainda assim vou lhe dizer algo, mas a senhorita somente aproveitará minhas palavras se elas lhe forem úteis. Por isso, já peço desculpas se elas lhe causarem algum mal, pois não terá sido minha intenção. Ouça, senhorita Gibbons, não há motivo para qualquer aflição senão condenar sua liberdade por aquilo que não acredita. Não há nada mais importante que saber guiar suas escolhas. Só a senhorita pode saber o que lhe dará a felicidade, mas deve perseguir isso, não desistir por nada. Isso é mais importante que tudo. Como retirar do meu coração aquelas palavras tão cheias de verdade, ditas pelo Sr. James? Não sei como pude continuar respirando, piscar e ainda tentar dar-lhe alguma resposta. Ele estava tão certo e o que dizia era tão puro e real que eu não consegui discordar. Fiquei em silêncio, atordoada, como se uma onda da praia tivesse me acertado em cheio, entorpecendo meus sentidos e me trazendo alguma dificuldade para raciocinar. Mas também não consigo deixar de pensar sobre o porquê de ele se importar em me dar qualquer conselho, e se estou com uma aparência tão desesperada para ser motivo de pena. Oh, não desejo despertar a compaixão de ninguém.